Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro número 57 já dos encontros da MAI, que acontecem todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, e eu tenho um prazer enorme em fazer esse projeto e compartilhar conhecimento com vocês. O meu objetivo aqui é que vocês saiam daqui com uma visão ampliada, que a gente tenha a oportunidade de discutir, que vocês saiam com passo a passo também, né? Com pílulas, aqui eu entrego pílulas de conhecimento com as melhores práticas do mercado hoteleiro para vocês levarem para as propriedades de vocês. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre as 5 fontes de lucro, as 5 novas fontes de lucro que transformam o seu hotel num lugar lucrativo o ano todo. Vamos falar sobre esse conceito de por que tem alguns hotéis que são lucrativos o ano todo e outros não. Então, para quem que é essa aula? Essa aula é para todos vocês, donas e donos de hotéis e pousadas de alto padrão, que olham muitas vezes para a estrutura do hotel, o restaurante bonito, os salões, a piscina, os ambientes externos que vocês têm, a equipe toda formada, com critério, e sentem muitas vezes que toda essa engenharia poderia estar rendendo muito mais do que rende. Né? Para quem entra no hotel, muitas vezes numa terça-feira de baixa temporada e ver o restaurante vazio na hora do almoço, a piscina sem ninguém, linda, limpinha, reluzente, dia lindo, e a piscina está lá vazia, o salão fechado, a equipe muitas vezes ociosa, né, esperando o tempo passar, esperando chegar o fim de semana, e sentem que tem ali dentro um patrimônio que está parado, que poderia estar rendendo muito mais, né? A Ana Maria falou, eu sou de Pouso Alegre, mas, nossa, você... Mas, como é que é? Mas, nossa, você é ecopousada entre São Tiago da Terra do Café com Biscoito e Oliveira Terra... Ai, não entendi, Ana Maria. Sou de Pouso Alegre. Bom, entendi que você é de Pouso Alegre. Muito bom. Vanessa de São Paulo, mas tem unidades em São Paulo e em Campos do Jordão. Ai, Campos do Jordão, eu amo Campos do Jordão, a gente vai direto. Fica 2 horinhas, menos que isso, da minha cidade, então a gente vai muitas vezes. Muito bom. Então, essa aula é também, muitas vezes, para quem já se pegou pensando, o hotel só vive realmente na alta temporada, né? Eu pago a estrutura o ano inteiro, mas ela realmente só devolve, só dá retorno durante 3, 4 meses do ano. Para quem já pensou, nossa, tem tanta coisa que a gente poderia fazer aqui, mas eu não sei muito bem por onde começar. Ah, tá. A Ana Maria falou, desculpa, nossa pousada é a Estância Cardume, fica entre São Tiago e Oliveira, Minas Gerais. Boa, muito bom. Para quem muitas vezes sente também que o hotel tem uma existência, digamos assim, um pouco isolada da cidade, da comunidade local onde ele está inserido. Então, que os moradores no entorno passam em frente todos os dias e não conhecem o restaurante, e não conhecem o hotel, que a comunidade local não usa o espaço, né? Que o hotel é muito isolado, em vez de ser um ponto vivo ali de destino, né? Então, essa aula é para quem quer transformar o hotel boutique em um lugar de verdade, não só em um hotel, em um lugar que existe o ano inteiro, em um lugar que recebe, sim, quem dorme, mas recebe também quem só passa, recebe quem só janta, recebe quem só celebra, quem quer comemorar, quem quer passear, quem quer descansar. Porque o hotel boutique que vive só de hospedagem está vivendo metade da vida que poderia viver. Tem os grandes hotéis de luxo, se vocês forem para grandes redes, a Eman, a Belmont, a Rosewood de São Paulo, que é o melhor hotel agora
da América Latina, ganhou todos os prêmios possíveis. Mais de 50% da receita deles não vem de hospedagem. Tá? Então, é uma grande oportunidade da gente transformar o hotel em lugares, né? Vocês sabem, eu passei por grandes redes, né? Belmond, o Copacabana Palace, ele não era muito mais do que um hotel, né? Ele tem teatro lá dentro, ele tinha eventos, ele tem uma vida social super marcada para a comunidade carioca, acordar e tomar café no Pérgola, que é o restaurante que oferece o café da manhã, tem The Use, tem Spa, que faz parte da comunidade toda do Rio, tem bailes e eventos que marcam a tradição da cidade inteira, tipo o baile de carnaval do Copa é o mais famoso do Brasil. Então, faz parte, as pessoas vêm de fora, mas a comunidade do Rio de Janeiro está ali em peso, diariamente fazendo o hotel rodar. Então, é isso que hoje a gente vai falar, tá? Então, o que vocês vão aprender hoje? Então, essa aula, você vai sair entendendo com clareza por que o Hotel Boutique, que vive só de hospedagem, está vivendo metade da vida que poderia viver. Você vai sair com um framework de 5 frentes que mostra exatamente por onde expandir a receita do hotel sem trair a identidade da casa, sem brigar com o hóspede, né, que veio para se hospedar, sem virar ali um shopping de serviços também. E a gente vai começar entendendo essa virada conceitual, né? Por que alguns hotéis boutique mais lucrativos do mundo, como eu falei para vocês, a Soho House também, a Belmond, Hoxton, eles nunca foram só hospedagem. Eles sempre foram lugares de verdade. Não é só sobre hospedagem. E aí, em seguida, eu vou apresentar para vocês as 5 frentes ocultas de lucro que todo hotel boutique pode e deve explorar. E aí a gente vai conversar sobre como escolher 2 ou 3 frentes para vocês começarem, porque ninguém roda as 5 ao mesmo tempo, né? A escolha tem que estar alinhada com a identidade do seu hotel, com a equipe atual que você tem, com o ecossistema da cidade em si, onde você está inserido. E aí depois a gente vai conversar sobre como começar, né? Como dar os primeiros passos, e aí no final você vai ter uma chave nova, digamos assim, para você olhar para o seu hotel. A chave de quem entende que o hotel é mais lucrativo no longo prazo. Para ele ser mais lucrativo no longo prazo, ele precisa abordar fontes de renda além da hospedagem. Quem vive só de hospedagem está deixando muito dinheiro na mesa. E provavelmente está fechando o caixa aí quase no 0 a 0, né? Senão a conta não fecha. É ou não é? E por que esse tema é tão importante? A hotelaria boutique no Brasil, ela cresceu inspirada muito nessa referência única de modelo de hospedagem. Então, a maioria dos hotéis foi pensado para rodar exclusivamente com diárias, né? A estrutura é desenhada para o hóspede que dorme, a equipe é escalada para o hóspede que dorme, a comunicação é dirigida para o hóspede que dorme, e quando a alta temporada passa, a estrutura inteira para, fica tudo parado, esperando a próxima temporada chegar. Restaurante vazio, é salão fechado, é equipe ociosa, é cozinha com fogão apagado quase o dia inteiro. E o orçamento do hotel respira por esse único lugar, né? Por esse único pulmão que é o da diária. E quando esse pulmão para, o hotel para junto. E esse é o vilão silencioso, né, desse tema, que é a dependência exclusiva de hospedagem. Então, não é uma escolha, digamos, consciente, é uma herança, né? É assim que está desenhado o modelo. A hotelaria brasileira boutique nasceu desse modelo e raramente ela foi questionada, né? Normalmente assume-se que é assim e ponto, né? Mas em hotéis
boutique fora daqui, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a receita que vem fora da hospedagem representa entre 30% e 50% do faturamento total da propriedade. Então, é muito dinheiro. Tá? É 30% a 50% do faturamento. Então, não é um extra legal, um extra simpático. É metade do negócio. Vocês estão deixando na mesa. E no Brasil, esse mesmo indicador, na maioria dos hotéis boutique independentes, ele fica entre 5% a 15%. Olha a diferença. Né? Então, essa é a tradução da margem de oportunidade que está aberta hoje aqui para vocês. É uma diferença de receita potencial gigantesca que eu vou dar aqui para vocês, com a mesma estrutura física que vocês já têm instalada. E quando a gente olha para hotéis boutique que viraram referência cultural, de terem criado rituais culturais nos destinos onde eles estão, a Eyman é super forte nisso, o Soho House super forte. A Soho House, ela transforma, muitas vezes o lugar onde eles se implementam, eles se transformam em clubes criativos, né, do próprio local. Eles começam, a intenção é realmente fazer parte da comunidade local. A Belmont, que reescreve a história de vários lugares onde eles operam. A Belmont Cataratas ganhou vários prêmios. A Renata, que inclusive trabalhava comigo no Copacabana Palace, ela assumiu a gerência geral do Belmont de Cataratas e transformou num lugar, de fato. As pessoas hoje, elas não vão só para as cataratas, elas vão para o Belmont, é toda uma experiência proporcionada, né? Então, esses hotéis, eles não são lucrativos porque eles cobram mais, eles são lucrativos porque eles vivem o ano inteiro, e eles não fazem isso só através da hospedagem, é impossível. Não fazer essa virada tem um custo muito grande para quem toca o hotel. A Tiane falou, recentemente eu vi um farm hotel trazendo um encontro de carros de luxo. Exato. Eventos são importantíssimos. E mais, a gente vai falar sobre isso, mais do que eventos, você se transformar num local, num lugar da comunidade local, sabe? Que exista vida e não dependa de coisas pontuais. Então, é muito interessante vocês abrirem o leque, né? E abrirem a visão sobre a própria propriedade. Então, como eu estava falando para vocês, vocês não fazerem essa virada tem um custo enorme, né? O custo de manter uma estrutura que é cara, funcionando por 3 meses por ano e depender que esses 3 meses sustentem os outros 9. É uma conta cara, né? É o custo de uma equipe que é formada, treinada, talentosa ali e está toda ociosa em ambientes que estão vazios a maior parte do tempo. É o custo, muitas vezes, de você ter uma equipe, uma cozinha que está equipada, um restaurante lindo, um salão pronto, com tudo, né, pronto ali para o restaurante. Se você abrir, tenha hóspedes, não tenha clientes ou não tenha. Ele está aberto, a equipe está rodando, a equipe da cozinha está lá toda, a operação do salão está funcionando. Então, é muito caro. Né? O custo também que está embutido nisso, da dependência de OTA para encher a diária. E é o custo mais profundo de todos, que é o de ser invisível na cidade onde você está. Esse é um custo altíssimo, de passar despercebido pelo morador, pela imprensa local, pelo cenário cultural da região. E isso justamente por ter na mente que o certo ou o que é esperado é depender exclusivamente de turismo de fora. E não é. Né? Não é. A virada que essa aula propõe é de fato, transformar o hotel de vocês, ou pousada, em um lugar. Não com mais investimento estrutural, com uma extensão do hotel em 5 frentes, que já estão aí dentro do seu hotel. Você só não explora.
Tá, então é isso. A hospedagem, ela é a primeira camada, digamos assim, do hotel, mas ela não é a única. E, e não é, por si só, o que sustenta o lucro de um hotel boutique a longo prazo. O que sustenta é o que acontece no hotel quando o hóspede vai embora, quando a equipe segue realmente ativa, quando a cozinha continua funcionando, quando o salão ainda recebe pessoas. É isso que a gente precisa que aconteça. Tá? A hospedagem traz quem dorme, o lugar traz quem vive ali, sabe? E são essas 5 frentes que vão transformar esse hotel em lugar. Então, a primeira frente, fez sentido para vocês? Vocês estão curiosos, né? Fala aí, tá todo mundo curioso. Boa, muito bom. A primeira frente é a gastronomia aberta a não hóspedes. Então, imagina, o cenário é o seguinte: o dono entra no restaurante do hotel terça-feira à noite, fora da alta temporada, o que tem? 2 mesas ocupadas, todas de hóspedes. A cozinha rodando com a equipe completa, né? O bar montado, equipe completa, todo mundo a postos. A iluminação perfeita, o salão está incrível, super bem decorado, ar-condicionado, música, decoração, tudo impecável. Para 4 pessoas. Não é assim que roda? E aí, todo o resto da cidade, moradores, casais que querem jantar fora, famílias que querem celebrar, tá todo mundo em outros lugares, em restaurantes que muitas vezes são menos cuidados do que o seu, com menos opções especiais do que o seu, mas eles nem sabem que você existe. Isso é o que acontece quando o restaurante do hotel é tratado como um serviço de hospedagem. Muitos de vocês abrem o restaurante para que o restaurante atenda a uma necessidade do hóspede. É isso que é um erro. O restaurante dentro do hotel ele não existe para atender só uma necessidade do hóspede. Atender a necessidade do hóspede é a cereja no topo do bolo. O restaurante existe para ser restaurante. Local. Então, a primeira frente é abrir essa gastronomia do hotel ao público externo. Incentivar isso, trazer gente daí, que mora aí onde você está. Não é mudar a identidade, tá? Não é virar restaurante popular, não é reconhecer que existe dentro do hotel um pequeno restaurante boutique pronto. É você entender que esse restaurante pode fazer parte da comunidade do seu local, de onde você está inserido, tá? Em hotéis boutique premium, internacionalmente, o restaurante geralmente representa entre 20% a 40% da receita total da propriedade. E quantos de vocês hoje o restaurante representa quase aquilo que come todo o lucro da propriedade? É muito comum. Muitos de vocês vêm para mim discutindo: fecha o restaurante ou não fecha? É ou não é? Estou pensando, estou questionando se vale a pena manter aberto. Estou me questionando se vale a pena manter. É isso, é porque vocês abrem para hóspedes. E aí não é sustentável. E quando o restaurante do hotel abre para a cidade, 3 coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. A primeira é isso de você começar a ter receita o ano todo. Então, restaurante não tem temporada. Restaurante é diferente de hospedagem. Restaurante não tem temporada. Todo mundo sai para jantar sempre. Um almoço de quinta-feira em outubro pode encher tanto quanto um jantar na sexta na alta temporada. É assim. A Tiana perguntou, mesmo com o público-alvo do hotel ser totalmente diferente? Não. O público-alvo não pode ser diferente. Mesmo público. Não o mesmo público, mas assim, se você tá, vamos pensar, excelente pergunta. Se você tá, por exemplo, numa ilha de pescadores, a sua pousada é isolada numa ilha ou isolada, sei lá, numa fazenda isolada de tudo, como é que você vai abrir o restaurante ao público, não sei o que lá? Qual que é a sacada? Você vai abrir ao público, sim, mas quem vai vir não é quem mora ali na fazenda ou quem mora ali no coisa. Vai vir pessoas de cidades próximas. Igual eu falei para vocês, quantas vezes eu vou a Campos do Jordão? Eu vou lá jantar. Eu vou lá almoçar. Igual a mim, todo mundo da minha cidade.
todo mundo das cidades ao redor fazem a mesma coisa. E você vai a restaurantes específicos, porque aqueles restaurantes construíram um posicionamento, e alguns deles são dentro de hotéis. Em Campos do Jordão, vou pegar esse exemplo, por exemplo. Em Campos do Jordão tem o Toriba, tem o Bendito Cacau, tem o Six Senses, a gente vai para o hotel. Eu saio daqui e eu não vou dormir, porque eu moro muito perto, eu tenho criança pequena. Então, eu vou, passei o dia todo, almoço, janto e volto. E com isso, deixo mais de R$1.000. Que se eles fechassem, eles não receberiam. Entendem? É muita receita que vocês deixam na mesa. Não abrindo para público fora, público que não vem se hospedar. Bom, então a primeira receita é essa. A primeira vantagem é essa, receita o ano inteiro. Segunda vantagem é construção de marca local. Então, o morador que jantou no hotel uma vez, aquilo vira referência para ele viva de hotel na cidade. Então, ele conta para o amigo, ele indica para a família, ele leva o sogro num aniversário, ele leva a esposa numa comemoração de casamento. E esse efeito não é do dia para a noite. Esse efeito, ao longo de 2, 3, 5 anos, é o que transforma o seu hotel num endereço conhecido. E esse endereço conhecido cobra uma diária diferente. Faz sentido? O Toriba, hoje, em Campos do Jordão, o Six Senses, o Bendito Cacau, eles hoje têm uma hospedagem que é quase o dobro do que era há relativamente pouco tempo atrás. Porque eles foram construindo isso, né? Esse nome, esse posicionamento. A terceira é o fortalecimento da experiência do hóspede. O hóspede que janta num restaurante movimentado de moradores locais, óbvio, ressaltando aqui o que a Tiane falou, moradores locais adequados ao perfil do hotel, tá? Vai, né? Bom senso aqui de... Então, é isso, o hóspede que janta num restaurante que está movimentado, que tem moradores locais, vive um sentimento diferente daquele que janta num salão que tem 2 pessoas, que só tem ele lá dentro, que parece que só estão cozinhando para ele, que parece que a comida... Eu sempre desconfio de restaurante que não tem ninguém. Sempre acho esquisito. Porque a rotatividade da comida não sai. Qual a chance dessa comida estar 200% fresca? E eu confesso que eu sou meio chata mesmo com essas coisas. Então, assim, porque é impossível. Como é que a comida vai estar fresca se não tem saída? Se eu abro todos os dias para atender as pessoas e não tem saída, o meu frango está lá 3 dias. Meu frango não é de hoje. Sabe assim, não tem como, gente. Não é, sabe? Então, o hóspede, ele vive isso. Ele sabe isso. Né? Ele sente isso. É gostoso você sentar num restaurante que você vê que tem vida, que sabe, que está movimentado, que as pessoas estão ali curtindo, é um ambiente gostoso do que você sentar naquela coisa das moscas. O garçom respira mais alto, você está ouvindo. Lá na outra ponta. É desagradável isso. Né? Traz aquela sensação de fim de festa, sabe? Sensação de fim de festa. É um pouco isso, nesses restaurantes que estão isolados e que não tem. Então, não é legal. Maíra, eles deixaram um comentário. Aham, tô vendo. Exato, no seu caso, você tem a Pousada Aldeia falou que vocês têm uma pousada numa ilha, né? É Boipeba, acho que é. É, em Boipeba, isso, exatamente. É a mesma ilha que eu tenho um owner que tem, tá dentro do meu programa, que tem uma pousada nessa mesma ilha da Bahia. Que legal. Oi, posso falar? Oi, pode falar. Exatamente, é a pousada Boipeba. Faz apenas agora em julho, vai fazer 1 ano que nós adquirimos essa pousada. Ela é um estilo de pousada, né, meio ambiental. Os donos anteriores, né, a característica que eles botaram era para preservar o meio ambiente, né, e dar para as pessoas essa exclusividade, essa experiência única de estar no meio da natureza e da natureza dos animais. Esqueci seu nome. Rose.
Rose, deixa eu combinar com você o seguinte, no final eu abro para vocês tirarem dúvidas, pode ser? Obrigada, só para dar sequência, senão eu acaba perdendo a sequência. Se tiver alguma dúvida sobre esse ponto aqui, só escreve para mim que eu vou adicionando, tá? Eu vou respondendo ao longo da aula, senão a gente conversa no final da Masterclass, tá bom? Da Masterclass não, da aula. Então, essa é a primeira frente, né? É a frente de gastronomia aberta realmente ao público, tá? Então, o ganho, ele é múltiplo, de receita, de marca, de vivacidade. E aqui está o ponto que muda tudo, porque a primeira pergunta que define se um hotel é hospedagem ou lugar é esse, tipo, o restaurante, ele recebe pessoas que não dormem aqui? Se a resposta for sim, o seu hotel já começou a se tornar num lugar. Se não, o hotel ainda está vivendo metade da vida que ele poderia viver, tá? Vão guardando essas coisas para vocês refletirem. A segunda frente, que muitos de vocês não utilizam, é o day use. E o cenário que acontece, muitas vezes, é esse, tipo, sei lá, sábado, 2 horas da tarde, fora de alta temporada, a piscina do hotel ali com o sol rachando, diazão lindo, as espreguiçadeiras todas arrumadas, almofadas impecavelmente lindas, piscina fresquinha, limpinha, música ambiente tocando, todo mundo preparado, bar, né, ali o bar, piscina montado e tal, equipe completa esperando o pedido, ninguém na piscina. Não é assim que acontece? Os hóspedes do hotel, sei lá, 2 casais, uma família, estão passeando pela cidade, foram para a praia, resolveram fazer outra coisa. E aí, na cidade, o casal de moradores que está em casa, sem saber muito bem o que fazer no final de semana, querendo um dia diferente, querendo um lugar diferente, sem vontade de viajar, o que eles pensam? Vou para o clube, vou para a praia mais uma vez, não sei muito bem o que fazer, pensam num restaurante diferente, pensam em algum lugar diferente, e não pensam no seu hotel. Porque o seu hotel, na cabeça deles, é onde dorme. É para quem dorme, e eles não querem dormir. E é justamente isso que o day use vem desfazer, né? A Rosiane falou, eu já utilizo o modelo de day use e estou muito feliz com os resultados, super indico. Exatamente. Onde é a sua pousada, Rosiane? Escreve aqui para mim, o seu pousada ou o seu hotel. Eu lembro então, que era numa ilha também, eu acho. Da Rosiane? Eu acho que é. Ah, é? Nossa, aí, Bianca, que memória boa. Ilha de Cotijuba, no Belém do Pará, na beira da praia. Exato, é isso. Então, é muito legal. Tipo, eu se morasse numa ilha, eu ia querer passar um dia num hotel. Sabe onde faziam muito isso? Vocês sabem que eu estudei em Marbella, né? No sul da Espanha. E lá era muito comum o day use, porque os hotéis eram incríveis, com praias privativas, com todo um serviço de bar, com todo o serviço de restaurante, com toda aquela coisa, em praias deliciosas, lindíssimas, com aquelas espreguiçadeiras super confortáveis, serviço na praia, não sei o quê. Nossa, o que eles ganhavam e lucravam com day use, que todo mundo queria. Uma coisa é você, porque a praia, na Europa em geral, né? É diferente do Brasil. Aqui você ainda encontra, mesmo que não seja sofisticado e de luxo, você encontra serviços. Você tem quiosques, você tem pessoas que vendem coisas na praia. Na Europa, ninguém vende nada na praia. Se você for para a praia sozinho, vai você e a sua toalha lá, e a sua canga, e você vai sentar na areia, toalha, porque ninguém lá usa canga, mas você vai sentar e não passa nada, não tem uma água para você comprar, não tem um suco, não tem um nada. Né? Então, o day use é muito comum nesses lugares, porque justamente proporciona um serviço diferenciado. Então, é muito legal. Aí, ó, a Rose perguntando, oi, Rose, perguntando qual que é o nome do seu hotel, Rosiane. Então, essa segunda frente é abrir o hotel para quem quer viver a experiência por um dia, sem dormir lá. Day use é o nome que a gente dá para esse acesso, a estrutura do hotel, piscina, spa, restaurante, jardins, ambientes externos, talvez até
alguns até uso de quarto por algumas horas. No Copa, a gente tinha uma opção de day use que eram os gazebos. A piscina do Copa tem assim, tem uma parte que é da piscina, que é que todo mundo conhece, né? Vocês já viram em todas as fotos. E aí, na parte de cima, ali em cima da piscina, tem uma escadinha que você sobe assim, e tem como se fosse uma varanda, mas é uma varanda muito ampla. E aí a gente fez uns gazebos, assim, aquelas, sabe, com aquelas meio tendas, assim, e as pessoas tinham a opção de fazer de comprar o day use para ficarem em um desses gazebos. Agora eu não lembro, a gente tinha tipo uns 5, 6 gazebos. E aí as pessoas compravam justamente essas áreas, né? Então, tem várias opções. E tem a opção também de usarem os quartos por poucas horas. Tem a opção de... Enfim, tem várias opções. E esses day use, que é esse esquema, né, de viver o seu hotel por algumas horas e depois ir embora no mesmo dia, ele tem 3 características que tornam essa frente também muito interessante. A primeira é que a margem dele é muito alta, porque você tem custo zero de receber um day use, quase, né, sendo consumido. Tipo, não tem lavanderia adicional, não tem amenities sendo consumido, a estrutura física do hotel ela já está montada. O day use, em essência, você vende o acesso a uma experiência que já está feita, tenha pessoas, não tenha pessoas, né? Um recurso que já está ali montado e pronto para ser usado. A Rosiane respondeu, pousada Pico da Ilha. Também oferecemos o serviço de trilha ecológica dentro da pousada, também tem igarapé dentro da nossa propriedade. Legal. A praia é privativa, mas eu gosto muito de usar a palavra reservada, porque eu acho que atrai o público que eu gosto de trabalhar. Muito bom. É isso aí. Então, a segunda vantagem, digamos assim, do day use é um ticket considerável. Então, o day use bem desenhado em um hotel boutique, ele vai de, sei lá, de R$300 a 800, a R$1.100, dependendo, tá? Dependendo do que inclui, né? Se inclui acesso à piscina, almoço, taça de espumante, a gente fazia muito isso no Copa. Inclui taça de espumante, como é que fala? Cesta de frutas, não sei o quê, tipo, então você pode incluir coisas nesse day use, né? Kit de amenities, o uso do spa, e como não tem noite para ocupar, você pode rodar com várias pessoas no mesmo dia. Para baixa ocupação, é maravilhoso. Tá? A terceira vantagem, e essa é estratégica também, é que cria embaixadores locais. Todo mundo que vocês têm a oportunidade de viver a experiência, de proporcionar que eles vivam a experiência dentro do seu hotel, naturalmente, se a experiência é boa, eles recomendam com muito mais propriedade, eles falam, eles indicam, né? Então, o morador da região que viveu o seu hotel por um dia, que gostou da experiência, que vivenciou ali o cuidado da equipe, ele vira um vetor de indicação muito poderoso dentro da sua cidade, dentro da sua localidade. Então, quando alguém da rede dele, né, dali de amigos, família, etc., pede um hotel para ficar, muitas vezes acontece isso de família vem de fora visitar, vai ficar onde? Eles recomendam, sabe? Então, quando vem o familiar passar férias, quando a empresa vai organizar algum evento na região, eles sugerem um hotel, então você começa a fazer parte daquela comunidade de uma forma mais viva, né? O day use, ele deixa o hotel, proporciona o hotel, as pessoas do local uma experiência diferente. E não é deixar o hotel mais cheio, tá? É construir uma base de relacionamento direto com o destino aonde você está inserido. E é aqui que mora esse princípio que sustenta essa frente. O day use, ele precisa ser desenhado, tá? Ele não é uma coisa improvisada de agora vamos só deixar as pessoas entrarem. Não, o hotel decide abrir a piscina para não hóspedes como se fosse uma reação à baixa temporada, ele acaba criando
um conflito com os hóspedes pagantes, né? Porque não tem essa gestão de fluxo, de horários e tal. Então, o hotel que desenha o day use realmente como um produto, com horário próprio, com dias específicos, não dá para fazer qualquer dia, qualquer hora, qualquer coisa. Tem que ter política, tudo tem que ter política, né? Então, horário próprio, dias específicos, preço, né? A política clara de como usar o espaço, a comunicação ali feita de uma forma clara e tal, acaba entregando uma experiência que cabe na semana e que protege a experiência do hóspede e que protege a sua margem, no final das contas, né? Então, para essa segunda frente, a pergunta aí, para vocês transformarem o hotel de vocês em local, né, e não só em hospedagem, é isso, o morador que mora aí na sua cidade ou nas cidades próximas tem um motivo para entrar no seu hotel esse fim de semana? Para querer passar um dia aí? Ele tem esse motivo? Ele quer ir aí? Ele quer fazer o quê aí? Se esse motivo existe, o hotel já está virando um lugar. Se ele não existe, você está esperando alguém de fora chegar, é exatamente essa a fragilidade que a gente está tentando desfazer. É ficar esperando alguém vir de fora, porque não vai vir, é a temporada baixa, as pessoas não estão viajando para a praia. É porque às vezes chegam umas pessoas para mim que, como se eu tivesse uma solução milagrosa para convencer as pessoas a viajar, sei lá, para uma ilha no inverno. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não. Para viajar para uma, sei lá, sabe, lugares que não são condizentes com. É isso. Então, muitos de vocês é de sazonalidade. E tá tudo bem, só que tem que saber lidar. A terceira faz sentido para vocês? Boa. Muito bom, muito bom. A terceira frente são experiências. Então, imaginem, casal que acabou de fazer check-in, né? Aí vai para o quarto, descansa um pouquinho, aí desce para a recepção e pergunta: Oi, tudo bem, fulano? Não sei o que tem para fazer por aqui? Não é assim? O que você recomenda fazer? Todo mundo faz a mesma coisa. Né? Vai para o quarto, chega, vai para o quarto, toma um banho, troca de roupa, não sei o que, desce para a recepção para perguntar o que tem para fazer. Todo mundo faz a mesma coisa. Todos os hóspedes, 90% dos hóspedes fazem a mesma coisa. E aí o recepcionista faz o quê? Entrega uma pasta com folders genéricos e aí fala de tour de buggy, de passeio de barco, de visita na cachoeira, de não sei o que lá, de tudo e mais alguma coisa. Trilha não sei aonde, cachoeira não sei do que. Tudo maravilhoso, tudo terceirizado. Né? Tudo terceirizado. Tudo igual a que o hotel vizinho oferece, a que o outro oferece, que todo mundo oferece a mesma coisa. Tudo sem identidade. E aí o casal faz o quê? Sai do hotel, vai almoçar num outro restaurante fora, vai comprar um passeio numa outra agência, não sei aonde, vai voltar quando? Final do dia, à noite, exausto. Esse casal saiu aí para passear durante o dia, eles gastaram 800, 1.000, R$ 1.200 num dia. Nada desse dinheiro ficou aí no seu hotel. Tudo fora. É ou não é verdade? É isso. E essa cena, ela se repete todo santo dia em hotéis boutiques espalhados por todo o Brasil. Hotéis que têm uma cozinha incrível, que tem uma equipe talentosa, que tem um contexto único, que estão deixando o hóspede gastar tudo que ele tem para gastar fora do hotel, porque eles nunca pararam para desenhar o que esse hóspede especificamente, o que esse hotel especificamente teria para oferecer para esse hóspede aí dentro. Né? Então, essa terceira frente é de criar experiências exclusivas. Nossa, Maíra, mas aí o hóspede não vai sair mais do meu hotel? Claro que ele vai sair. Mas desses 1.100, R$ 1.000 que ele ia gastar fora, 400, 500 ele deixa aí no seu hotel. Sabe?
Então, a terceira frente é isso, é da gente criar experiências exclusivas desenhadas pelo hotel, ancoradas na identidade do hotel, para que os hóspedes desfrutem, né, e vivenciem, tenham melhores experiências do que teriam se vocês não tivessem criado. E aqui, a gente não está falando, é isso, não são tours terceirizados, tá? Não são pacotes opcionais no balcão. São vivências que realmente só o seu hotel pode entregar. Porque só esse hotel tem a equipe, tem o ambiente, tem a história, tem a curadoria para entregar aquilo. Então, experiências exclusivas para hóspedes tem uma característica que torna essa frente uma das mais lucrativas de todas, que é o hóspede, ele já te escolheu para dormir, que é o maior ato de confiança, né? Tipo, ele escolheu você para se hospedar. Então, ele confia em você. É isso que ele está falando, né? Em regra, ele vai jantar onde você recomenda, ele vai passear onde você falar, ele vai para a praia que você falar, ele vai fazer do jeito que você falar. 90% dos casos é assim. Então, isso precisa ser explorado estrategicamente, né? Experiências exclusivas para que para os hóspedes que estão aí geram muita receita. Porque é isso, o hóspede ele já está cativado, ele está animado, ele está no modo viagem, ele confia em você e ele está disposto a investir para tornar aquela viagem memorável. Ele quer, ele já quer, ele só está esperando uma oportunidade. E é diferente do momento que ele faz a reserva. No momento que ele faz a reserva, ele não está tão aberto assim, mas quando ele está lá, dentro da sua pousada, ele quer. Se você oferecer, ele vai comprar. Na grande maioria das vezes. Ele quer tornar aquela viagem, né, memorável. Na hotelaria internacional, usa-se muito isso, né? De criar dentro de um produto, um ambiente positivo, um hóspede ter uma experiência do começo ao fim planejada pelo próprio hotel. Né? E o interessante é que o marketing para esse público é CAC zero. CAC é custo de aquisição de cliente. Zero. O cliente já está lá. A conversão é muito maior, o ticket é muito alto, porque, imagina, se vocês fazem um jantar romântico, uma mesa do chefe, uma experiência diferente na selva, uma trilha na cachoeira, um blá, cara, ali, com custo quase zero, vocês ganham facilmente, por hóspede, 300, 400, 500 reais. No final, o hóspede deixou 3 vezes mais do que a hospedagem que ele pagou. Faz sentido? Então, sempre quando eu vou fazer o diagnóstico, eu sempre pergunto para vocês, de 0 a 10, o quanto vocês têm uma estratégia para aumentar o ticket médio por hóspede? Eu vou falar para vocês que 90% de vocês é zero. Vocês não têm uma estratégia para aumentar o ticket médio por hóspede. Vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Então, aqui, algumas experiências que funcionam na hotelaria boutique. Jantar harmonizado, mesa do chefe, que eu já falei para vocês aqui várias vezes, oficina de culinária, por exemplo, com produto. Vamos só falar os valores. Por exemplo, o jantar harmonizado, numa mesa única ali, com o chefe, com o sommelier do hotel e tal, vai de 600 a 1.500 reais por pessoa. Certo? Uma oficina de culinária com um produto local, num horário específico da semana, conduzida ali pela cozinha do hotel, né, com limite, por exemplo, de 6 pessoas, você vai num ticket de 250, 500 reais por pessoa. Olha isso. Essa oficina de culinária, ela dura 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Ali, fácil, você ganhou 3, 4 mil reais. Certo? Um piquenique premium num ponto especial do hotel ou ali em algum lugar no entorno, realmente montado pela equipe, com uma cesta bonita, com a toalha equipada, com a taça de vinho, com não sei o que lá, com a cesta toda curada, entregue, né, e feita de forma conforme agendado, eles pagam ali
por volta de 350 a 700 reais para 2 pessoas. Trilha guiada, né, por alguém dali de confiança do hotel, que vai mostrar os entornos, que vai mostrar a fauna, a flora, etc, etc. 200 a 400 reais por pessoa. Quanto custa para vocês estruturar isso? Quase nada. Quase nada. Tá? Então, cada uma dessas experiências, ao mesmo tempo, gera receita com margem muito alta, não é qualquer receita. Porque a hospedagem, ela gera, sim, receita, mas o custo dela é alto também, né? Tem muito custo. Tem custo de lavanderia, tem custo de mão de obra, tem muito custo de produto, de não sei o quê. Tem muito custo embutido numa hospedagem. Aqui, não. Aqui tem muito pouco. Tá? Então, a margem das experiências costuma ser muito boa. Receita extra é fácil, digamos assim. E ao mesmo tempo, você entrega a marca, né? Você garante que a experiência daquele hóspede é realmente memorável. E aí você vira história, você vira indicação, você vira reserva futura. E é isso. Então, faz muito sentido criar experiências exclusivas e elas não competem com hospedagem, elas podem ser abertas ao público também, tá? Então, hospedagem que paga ali 1.200 de diária e mais 1.200 numa experiência exclusiva, o hóspede, ele não sente que ele está gastando mais, ele sente que ele está fazendo valer, ele sente que ele está vivendo aquilo que ele veio para viver, tá? Ana Maria falou, o all-inclusive, então, não é viável para pousadas distantes da área urbana, por exemplo. Como é que é? O all-inclusive não é viável para pousadas distantes da área... Não sei, depende muito, depende do quanto você cobra, depende... E por que não seria... Não entendi a lógica. Não seria viável para pousadas... Exato, tem muitos, tipo, a área que eu estou aqui, por exemplo, tem muitos hotéis fazenda e tal, e tem the use, que eles vão, passam o dia, porque precifica cada atividade. Você pode precificar a atividade para quem está de fora, e esses valores no all inclusive tem que estar embutido na sua diária, né? Você tem que comunicar aquilo que está incluído na sua diária. Tem que estar embutido na sua diária. Tá? Então, essa é a terceira frente. Então, o hóspede que chega no seu hotel, se ele encontra na primeira tarde uma carta de experiências exclusivas desenhada por vocês, com identidade própria, que ele não vai encontrar em nenhum lugar da região, né? Ele confia já em vocês, a tendência é ele fechar as experiências que vocês estão indicando. Então, se vocês têm isso, a gente está caminhando, vocês estão caminhando nessa tendência que eu estou falando de se tornarem um lugar. Senão, você está deixando o hóspede levar dinheiro para fora do seu hotel e gastar em qualquer outro hotel, em qualquer outro restaurante, em qualquer outro lugar na sua cidade. Então, essa é a terceira frente. Fez sentido para vocês? Boa. A Karine falou assim, Maíra, mas precisa ver a realidade de cada lugar e região que o hotel está inserido. Já tivemos essa experiência e aqui na nossa cidade e região as pessoas não têm o hábito de jantar ou almoçar fora, até por condições socioeconômicas. Trabalhamos com eventos, aí funciona melhor. Dentro de cada realidade você tem que explorar as possibilidades. Com certeza, igual eu falei para vocês há uns momentos atrás, quando vocês trouxeram a questão de tipo, a gente vai trazer para jantar dentro daí, se você está numa ilha, você vai trazer pescadores para... Não é o público do seu hotel, para almoçar, para jantar, não. Você vai trazer pessoas de regiões vizinhas. Igual eu falei que eu dei exemplo que eu vou, por exemplo, a Campos do Jordão. Igual eu vou, muitas pessoas vão. Então, claro, sem dúvida, tem que adaptar ao contexto de cada um. Mas eu vou te garantir uma coisa, sempre dá para adaptar. E se você não faz, está deixando dinheiro na mesa. Fato. Quarta frente. Que bom, Carol, que está fazendo sentido. Muito bom. Quarta frente são eventos, tanto privados quanto corporativos. Então, imaginem, uma noiva acaba de ser pedida em casamento.
né? Um casal acaba de decidir que vai fazer bodas de prata e vai fazer uma festa. Aí vai começar a procurar um lugar para reunir a família por 2 ou 3 dias num cenário diferente. E aí eles não querem um salão de festa, eles não querem um casamento padrão, eles querem um lugar com alma, eles querem onde os convidados possam dormir, possam jantar, possam almoçar, conviver, viver momentos ali em família que vão virar memória para o resto da vida. E aí as pessoas estão procurando hotéis na região. E aí eles encontram o site de vocês. Acham um lugar incrível, lindo. Manda mensagem por WhatsApp. Olha, oi, tudo bem? Vocês recebem eventos? Aí a resposta, ou a falta de resposta, define o que vai acontecer com os próximos 80 mil, 150 mil, 300 mil que ela vai gastar nessa celebração. Vocês entendem? Aqui, quando a gente fala de evento, é literalmente isso. Eu trabalhei muito na área de eventos. Eu fazia a área de casamentos do Ritz-Carlton e fiz a área de casamentos do Copa também. Enfim, toquei a área de eventos e é muito isso. Tipo, se a pessoa confia que você vai cuidar daquela experiência, que você vai cuidar daquele evento... Cara, evento, a gente está falando de muito dinheiro. Cada evento, o evento mais simples do mundo vai deixar ali 100 mil, fácil. É assim, tá? Então, quando vocês deixam de responder a tempo, quando deixa de dar seguimento, quando deixa de conduzir a conversa da forma correta, vocês deixam muito dinheiro na mesa. Então, assim, se você for falar, por exemplo, quase todos os hotéis boutique, os eventos têm o maior ticket médio de todas essas frentes que eu estou falando. Né? Um casamento intimista, por exemplo, igual eu estava falando, a margem é muito alta. Um casamento intimista, por exemplo, de 60 pessoas, com hospedagem dos convidados, com jantar para todo mundo, café da manhã, cerimônia, não sei o quê, movimenta fácil, de 150 a 400 mil em 3 dias. Sabe? Então, perder esses eventos é muito dinheiro que vocês deixam na mesa. Um retiro, por exemplo, corporativo, de uma diretoria de empresa com, sei lá, 20 executivos, 3 dias ou 2 dias que seja, de hospedagem, refeições e não sei o que lá, se torna facilmente 80 mil, 100 mil, 150 mil. Então, aniversário de 70 anos para 30 pessoas que seja, num fim de semana inteiro, vai todo mundo, um café da manhã temático, jantar especial, não sei o que lá, 50, 120 mil. Um fim de semana. Então, são tickets que, em um único evento, podem representar o faturamento de semanas de hospedagem. É ou não é? É isso, tá? E ainda tem mais, porque eventos costumam acontecer fora de alta temporada, né? As empresas fazem retiros em meses mais calmos, os casais escolhem muitas vezes datas mais calmas para casar, né? Não vai casar na outra temporada, muitas vezes. As famílias preferem hotel com menos turistas, né? Numa época mais calma. Então, eventos preenchem exatamente muito desse vácuo que a baixa temporada traz, né? Mas tem, obviamente, um princípio que protege toda essa frente, que é os eventos, eles não podem ser tratados como uma venda extra, digamos assim, eles precisam ser tratados como um coproduto do hotel, né? O hotel que recebe um casamento com a mesma equipe da hospedagem regular, sem um planejamento próprio, sem cardápio específico, sem cronograma desenhado, enfim, né? Entrega um evento ali mediano. O evento mediano é uma desgraça, porque é uma reclamação em massa que você ganha. Então, muita atenção. Façam, mas façam bem feito. Porque reclamação também em evento é assim, é um tiro no pé enorme, porque a reclamação vira em rede social. Se você estiver falando, então, de casamentos, meu Deus, uma noiva chateada, insatisfeita, é devastador para qualquer negócio, tá? Então, cuidem de verdade, façam, é muito bom, dá muito lucro, mas façam bem feito.
O hotel que trata evento como produto realmente, né, próprio, que tem gerente de eventos, que tem uma equipe dedicada para eventos, que tem um cardápio próprio, que tem uma política clara, que tem uma proposta clara de eventos e tal, que entrega realmente um evento extraordinário, vira marketing orgânico, né? Por exemplo, empresas fazem encontros semestralmente, anualmente, o negócio repete. E eu falo de cadeirinhas de ter lidado com tantas e tantas. Se eles gostam, eles voltam ano atrás de ano atrás de ano. Eles não querem buscar outro lugar. Empresa é um nicho, o corporativo é um nicho muito bom nesse sentido. Eles são super fiéis, porque eles não querem arriscar. Se eles já fizeram com você e deu certo uma vez, eles vão fazer com você nos próximos 20 anos. Não pode dar errado. Também, se der errado, eles não voltam nunca mais. Então, é um nicho muito bom, né? Então, e a pergunta que define essa área é exatamente essa. Tipo, vocês têm um processo para receber esse pedido de evento, para dar seguimento, para encaminhar para fechamento, ou ele vai escapar para o concorrente que vai ter isso? Que é isso que acontece. Se você não tiver, se o cliente não se sentir seguro, ele vai procurar o vizinho. E a quinta frente de experiência, de fonte de lucro, é o concierge curador, né? Que é aquele que, imaginem o cenário, o hóspede chega no hotel, senta lá na recepção e fala, olha, eu estou aqui, vou ficar aqui 3 dias, o que vocês recomendam fazer aqui na região? Aí o recepcionista pega uma planilha gigante com 1 milhão de coisas, lê em voz alta, tour 1, tour 2, tour 3, esse daqui não sei o quê, esse aqui. Aí tem o barco, aí tem a trilha, aí tem a cachoeira, aí tem não sei o que lá. Cara, o hóspede sai dali e vai começar a perguntar para moradores, e vai perguntar para outra pessoa, o hóspede agradece, vai para a rua e vai resolver a vida dele de qualquer outro jeito. Aí ele pega o celular, abre o TripAdvisor, vai buscar, filtra por avaliação, abre cada link daqueles lá que o concierge falou, etc. E aí, nesse instante, o hotel acabou de perder a oportunidade mais sutil e mais transformadora de virar lugar. E isso daqui é um dos pontos que vocês mais desvalorizam. E o que mais gera experiências memoráveis. É porque ele, às vezes, ele não gera receita direta, mas ele é o que transforma você num lugar memorável para todo mundo que passa. Por quê? Porque você não cuida só da experiência que está dentro do seu hotel. Você cuida da experiência do hóspede como um todo. A viagem dele como um todo. Sabe, não é? Porque o hóspede, ele não consegue muito bem separar na cabeça dele. Ah, o hotel foi maravilhoso, mas aquele restaurante foi horrível, mas aquela praia estava horrorosa, mas aquilo é a viagem em si fica horrível, entendeu? Fica tudo ruim. Apesar do hotel ter sido bom. Então, vocês cuidarem da experiência como um todo tem um valor enorme. E aí, quando ele sai para a rua e vai buscar, né, outras coisas, você acabou de perder essa oportunidade de transformar a experiência, a viagem dele numa experiência memorável. Então, a quinta frente é essa, é elevar o concierge do hotel para um padrão da hotelaria de luxo. Então, aqui, eu já vou falar, não precisa ser um concierge especificamente, tá? Já vou falar sobre isso. Mas em redes, por exemplo, internacionais, o concierge, ele nunca é um informador, digamos assim. Ele é um curador mesmo da experiência. Eu já fiz muito esse papel e eu adoro, das coisas que eu mais gosto. É alguém que conhece realmente a região como ninguém, que filtrou e que conheceu e que foi em cada restaurante, que viveu cada experiência, que foi em cada exposição, que foi em cada museu, cada ateliê, conhece o artista, conhece não sei o quê. Então, ele sabe o que ele está falando, ele fala com propriedade, ele sabe qual produtor faz o melhor vinho, o melhor queijo, qual que é o melhor chefe, qual que é o melhor dia para ir no restaurante X. Então, cara, isso daqui vale ouro e ele não acha em lugar nenhum. Então, para que o concierge entregue essa curadoria de verdade, o hotel ele precisa montar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer hóspede chegar, uma rede ativa no entorno, né? Então, o melhor restaurante da cidade é visitado pela equipe, é validado pelo dono, tem conversa com o chefe, sabe? Precisa ser construído isso.
o produtor de queijo, um vinhedo, uma cervejaria artesanal, com visita guiada, recomendada. Então, você vai gerando essa rede mesmo ativa ali da sua região, que vai te permitir garantir para o seu hóspede uma experiência que nenhum outro lugar vai fazer. E eu te garanto, se vocês fizerem isso aqui, vocês saem na frente de muita gente. E é uma coisa relativamente simples de se fazer. Faz sentido para vocês? Isso daqui é das coisas que mais enriquece uma experiência. Tá? É das coisas que mais enriquece um hotel, que mais transforma o hotel em lugar. Tá? Gostaram? Sim. Então, em resumo, se eu pudesse condensar essa aula numa frase, ela seria: o hotel boutique mais lucrativo no longo prazo, ele não é aquele que cobra mais por noite. Ele é aquele que deixa de ser só hospedagem e se torna um lugar na comunidade. Né, Carol? Tanto que a gente falou sobre isso hoje. É isso. Né? Você se tornar A Carol está com a faca e o queijo na mão. Tá muito legal. Enfim, então é sobre isso, tá? E essa virada, ela acontece nessas 5 frentes. Então, gastronomia aberta para não hóspedes, que vai transformar o restaurante numa instituição da cidade. O day use, que faz do hotel um lugar para quem quer viver a experiência e não quer dormir. As experiências que são exclusivas para hóspedes, que são abertas ao público, que multiplicam o ticket, né, de quem está ali dentro do hotel, eventos privados e corporativos que entregam o ticket mais alto de tudo que acontece dentro do hotel. A margem de mais alta de fato, de eventos. Concierge, curador, que posiciona o hotel como autoridade no destino onde ele está. Então, cada uma dessas fontes, antes de ser fonte de receita, ela é vetor de marca. Cada uma vai transformando o hotel em parte da vida da cidade onde ele está inserido. Cada uma desloca o hotel dessa posição frágil de só hospedagem para quem vem de fora, para uma posição resiliente, que não tem alta e baixa temporada, de um lugar que faz parte da comunidade. Tá? Então, mas é isso, não se esqueçam do princípio que sustenta todo o sistema, né? Que cada frente tem que ser entregue com o padrão do hotel, com a identidade preservada, com a equipe preparada, com o hóspede protegido, né? A receita extra que vem de improviso gera problema. E abaixa mais a ocupação e abaixa mais a receita. Então, assim, façam bem feito. Receita extra que vem de desenho estratégico, vira marca, vira recomendação, vira diária maior, vira posicionamento. E quando o hotel chega nesse ponto, 3 coisas começam a acontecer. A baixa temporada deixa de ser um buraco, vira um período com outro ritmo, mas que funciona do mesmo jeito. A dependência de OTA cai, o canal direto alimentado por recomendação começa a crescer, e o hotel começa a operar como referência cultural do destino. E é aqui que é a grande virada de chave, tá? Então é isso. O hotel boutique mais admirado na sua região daqui a alguns anos não vai ser quem tiver o quarto mais bonito. Vai ser quem tiver realmente se tornado um lugar, que se proporcionado uma experiência viva, real, integrada com tudo. E o hotel que virou referência gastronômica, o hotel que o morador da região passa a tarde com a família, o hotel que tem fila de noiva, de empresa, de família querendo celebrar lá. É aqui que a coisa roda, tá? Então, é esse hotel que opera com receita resiliente, com marca consolidada, com diária respeitada, e é isso que faz o hotel ser saudável a longo prazo. Então, se você quer entender por onde começar a estruturar o seu hotel, a sua pousada, para você ter mais leveza na gestão, para você se tornar esse hotel sustentável a longo prazo, se você quiser que eu olhe para a sua operação e para a sua gestão, igual eu fiz hoje de manhã com a Carol, antes de entrar na aula, aplica para o diagnóstico. Você gostou, Carol? Fala aí. Eu amei. Foi muito, muito legal, muito interessante. Acho que ampliou muito a minha visão e assim, tô até meio nas nuvens, assim, né? Foi muito legal mesmo, Maíra. Muito legal.
Muito bom, obrigada, Carol. Então é isso, se você quer fazer os diagnósticos, se você quer meter olhando para o seu negócio especificamente, aplica para o diagnóstico, a gente está com algumas vagas abertas, então, se a gente achar que faz sentido, a minha equipe entra em contato com você para agendar e vai ser um prazer enorme poder olhar para o seu negócio e poder te ajudar, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês mais essa quarta e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Bianca, pode deixar o resumo aqui? Aí, ó, a Lara já pediu. Tem resuminho, sempre tem, para quem fica aqui com a gente até o final. E é isso. Vocês gostaram da aula? Abriu a visão de vocês? Ampliou? Boa. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ana, muitíssimo, de um jeito muito charmoso. Que delícia. Adorei. Muito bom. Obrigada, Ana. Ai, eu tinha prometido tempo. Quer ver? Cadê? A pousada aldeia. Ela queria tirar alguma dúvida, acho, ou não? A Rose. Você quer tirar alguma dúvida? Não, acho que não. Sim. Perdão, eu estava escrevendo no privado. Me adorei a aula. Tudo o que foi falado, né, só me dá mais motivo e razão, entendeu, para seguir operando nessa pousada, ao qual eu falei que apenas faz menos de um ano que adquirimos elas, né, e eu estou na direção, mas obviamente temos esse contrapeso, né, de que a pousada está numa ilha, e basicamente o que você falou aí mais cedo, o problema das ilhas é isso, né, que opera 3 meses do ano, né, numa alta, muito alta, mas depois toda a ganância que você tem nessa alta, se você não tiver tudo isso que foi explicado e falado hoje, né, essa mala, que eu prefiro falar assim, né, essa bagagem de operações, né, e surpresa que você pode oferecer na baixa temporada, o que você ganhou nesses 3 meses de super alta termina perdendo tudo, então se sua margem de ganância você fica zerada, né? Então, isso é o que está acontecendo nessa pousada que eu estou administrando agora. Os donos anteriores, eles nunca, jamais fizeram nenhum desse tipo de evento. A pousada, ela está no centro da cidade, a 300 metros da praia, mas realmente tem moradores que não sabem aonde é a pousada aldeia e passa todos os dias em frente a ela. Por quê? Porque os donos anteriores só se focavam em vender quartos, né? Nunca venderam essas experiências, ao quais eu estou tratando hoje, né, de pôr. Quer dizer, minha pergunta é, eu sei que eu tenho a capacidade, mas será que com a experiência, né, e a vivência dos islenhos e das pessoas que já vão para a ilha todos os anos, e as mesmas pessoas, né, será possível que para essa próxima temporada de verão, né, eu consiga implementar algum desses 5 temas que nós comentamos, tendo a ilha todas essas limitações que tem, né? Porque eles são muito, 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 muito locais, né? Excelente pergunta. Acho que vale para todo mundo que ainda está aqui. Sim, você consegue. E como é que você escolhe essa frente? Escolhe das 5 que eu dei, escolhe a que tem menor ajuste, maior lucro, né? Então, quando você for olhar, olha para aquilo porque todos vocês têm, dessas 5 frentes, tem coisas que já estão rodando, que já começou em algum ponto. Então, olha para isso e pensa, tipo, o que já está em movimento? Porque quase sempre uma dessas 5 frentes já começou a acontecer meio que espontaneamente. Então, começa pela frente que já tem ali uma demanda batendo na porta. E aí, você vai pensar, qual é essa frente? Qual a frente que tem menos ajuste operacional? Qual é a frente que exige menos mudança?
na operação. E depois, a terceira pergunta que você tem que fazer é qual frente conversa mais com a identidade do seu hotel. Então, por exemplo, se o seu hotel tem uma cozinha forte, começa pela gastronomia. Se o seu hotel tem um terreno grande, começa por eventos. Se o seu hotel tem uma equipe muito hospitaleira, começa por experiências. Se o hotel tem uma localização maravilhosa, única, começa pela curadoria. Hotel com uma estrutura ociosa, dias inteiros, estrutura linda e tá ocioso, não acontece nada, começa pelo day use. Então, vê o que faz sentido no seu contexto, escolhe uma e começa, sabe? Não dá para implementar 5. Escolhe a que faz mais sentido para você e segue. Muito obrigada, sim. Você acabou só de reforçar justamente os pontos que você hoje foi à aula e o que eu realmente tenho pensado como se fala, em pôr em prática esses 5 temas, exatamente para que a pousada possa ter mais visão, ser mais vista, né? Ser mais visível. Maravilha. Ser mais visível. Desejo muito boa sorte e que dê certo para você, para todos vocês. E muito obrigada e até breve, até a próxima quarta, às 11 horas, tá? Beijos. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Obrigada, beijos.